Olá, bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Carol Lana e esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos sobre o ciclo menstrual e as fases da lua. Hoje a gente vai falar sobre pré-ovulação e lua crescente. E se você não viu ainda as fases anteriores, então aqui embaixo vai ficar linkado para você. Assim que terminar esse, vai lá dar uma olhadinha. A pré-ovulação, ela acontece logo depois que finaliza a menstruação, então os nossos hormônios tiveram uma baixa e agora eles estão começando a ascender novamente. O estrogênio, o FSH, eles começam a serem produzidos com mais intensidade e a gente vai sentindo isso no nosso corpo, na nossa vitalidade, na nossa força, na nossa criatividade, na nossa sexualidade, na nossa sensualidade. Essa fase da lua faz a analogia com a lua crescente no céu, lembrando que nós estamos sempre conectadas com a lua, então não importa em qual fase da lua a minha pré-ovulação vai se manifestar, independente da fase que estiver se manifestando, é um aprendizado. Então pré-ovular na lua crescente traz um aprendizado, pré-ovular na lua minguante traz outro aprendizado, na lua nova traz outro, na lua cheia traz outro. E sempre estamos em sintonia com a lua, sempre. E a gente sempre vai mudar, porque a lua no céu é cíclica, nós também. Então essas fases elas vão mudar sempre, de tempos em tempos. A menstruação vai se manifestar numa fase da lua, em tempos em outra, e assim por diante. A pré-ovulação é um momento então que a gente vai começar a sentir essa elevação da nossa energia vital. Para as mulheres que não vivenciam o ciclo de forma natural, que tomam anticoncepcionais, não tem mais útero ou estão na menopausa, vão seguir a lua no céu. Então o primeiro dia de lua crescente no céu é sinônimo de primeiro dia de pré-ovulação no corpo, né? Então vocês vão fazer essas observações da mesma forma, só que sempre se orientando pela lua no céu. A pré-ovulação ela se manifesta logo após a menstruação, então ali já inicia esse processo que é o corpo se preparando para eventualmente ovular. Está relacionado com a face da deusa, que é a face da donzela e da guerreira, e aqui a gente vai manifestar muito a nossa criança interna, a nossa jovem interna. A lua crescente é a pré-ovulação, está associado à nossa jovem. Então, por exemplo, tem insights em relação à primeira menstruação, primeira relação sexual, como que era quando você era criança, quem era você quando criança, quais são as dores dessa criança, podem se manifestar nessa fase. Tanto que é comum, tem muita gente que essa fase às vezes não é muito interessante de vivenciar. Algumas pessoas sentem muitos incômodos, ficam muito irritadas nessa fase, ficam meio rabugentas, às vezes ficam mais emocionalmente abaladas, porque também traz muitas dores da criança para fora. Todos nós trazemos uma criança dentro e essa criança ela traz dores, expectativas que ela tinha e que nós como adultos não suprimos, frustrações, enfim, tem toda uma questão psicológica envolvida em torno dessa criança interna. E essa é uma fase onde a gente fica mais próximo dessa criança, onde essa criança se manifesta com mais intensidade, ou essa jovem, então depende de como que você era também uma adolescente, né? E essa fase ela vai nos levar a observar isso. Quem que eu era quando eu era jovem? O que que ainda reflete em mim de quando eu era jovem? O que está presente hoje? Quais são essas características que eu ainda trago e que talvez não me fazem bem mais? Ou também trazer coisas que você traz e que são positivas, que te ancoram força aqui. Então a gente vai ver aí também sempre duas faces, né? Aquilo que incomoda ou aquilo que não precisa mais e que a gente insiste em repetir, e aquilo também que é bom, que traz força, que traz ancoramento. Então é uma fase onde a gente vai estar conectada com essa parte da nossa criança, é o broto, né? A pré-ovulação, a lua crescente, ela é o broto da planta. Então é aquele quando nós florescemos, né? Quando a gente está jovem e a gente acha que vai dominar o mundo. Então tem muita energia aqui também, porque a energia vital ela também está em alta, ela está crescendo, os hormônios estão impulsionando isso. E também traz a face da guerreira,
que é aquela mulher que faz tudo, que dá conta de tudo, que ela sempre dá conta sozinha, ela não precisa da ajuda de ninguém, ela não gosta de sentir, ela não gosta de se sentir vulnerável, ela é a Mulher Maravilha, ela nunca sofre porque ela é forte. E aí a gente tem, né, uns pontos que não são muito equilibrados, porque a vulnerabilidade faz parte da nossa vida. Tem momentos que a gente vai sim sofrer, tem momentos que a gente vai estar assim numa posição vulnerável e a gente precisa sentir. Sentir é seguro, sentir é saudável, inclusive. Então, estar vivenciando a pré-ovulação pode deixar essa face mais latente. E aí a forma como você vai manifestar isso pode te trazer alguns desconfortos. É interessante ter em mente que nós somos sim fortes, nós damos conta, mas as outras fases do ciclo, né, elas vão trazendo outras nuances pra gente. E às vezes a gente quer ficar só nessa, né, quer ficar só nessa que faz tudo, que dá conta de tudo e ponto final. Essa fase do ciclo é uma ótima fase pra gente fazer planilhas, pra gente colocar, sabe aquelas coisas lá da pré-menstruação que eu falei, tipo assim, faz aquilo que você dá conta e o que não dá, você deixa pra depois. Agora é a hora de você fazer aquilo, porque agora tá com energia. Então, coloca essa energia pra circular fazendo coisas, planejando. A pré-ovulação é ação, é pegar aquela sementinha, aquela ideia que eu tive na minha menstruação lá na lua nova e colocar em prática agora e começar a fazer o plano rodar, olhar o que eu preciso para que isso aconteça. Eu preciso disso, então tá, o que eu posso fazer agora para eu chegar na minha meta daqui tanto tempo? Então já vou começar a fazer agora. Ela traz muito ação, o movimento, porque ela trabalha também muito o masculino, a energia masculina, a energia yang. E a ação, a atividade, né? Então, atividade física, estar em contato com a natureza, colocar coisas para ideias, né? Em ação, tudo isso é muito, muito bom, tá muito ligado a essa fase da pré-ovulação. E se você não se sente bem durante essa fase, então é interessante você colocar para circular a energia, porque é um excesso de energia que tá aí, que às vezes não tá fluindo muito bem. E se você falar assim, Carol, mas eu fico cansada, eu não tô com essa energia toda, então é interessante você pensar no excesso de coisas que você está fazendo. Você está exacerbando demais tanto nessa fase e nos afazeres que você está ficando cansada. Então permita-se descansar. A guerreira, ela precisa saber quando ela tem que parar e quando ela tem que estar em movimento. Então, se você não está conseguindo vivenciar essa fase na plenitude, porque você está cansada e desanimada, então é sinal de que você precisa olhar o seu ciclo como um todo e ver os desfalques que está acontecendo durante as fases. Tem alguma fase que você está vivenciando ela tão profundamente, tão intensamente, que está te deixando exaurida em outras fases. Então é interessante ter isso, o ciclo, a gente olhar para o ciclo de uma forma como um todo e ver qual fase, sabe? Sempre no final do ciclo, que é a menstruação, que ela é o final e o início, né, de um ciclo, é legal a gente olhar e ver. Por isso que é bom anotar, que eu sempre falo, né? Anota, tem um caderninho e vai anotando, para você ver qual fase que você está vivenciando com mais intensidade, para você ir equilibrando essas facetas dentro de você, porque todas nós trazemos essas facetas dentro de nós. A gente precisa que elas estejam mais ou menos ali, na mesma linha, para nenhuma estar sobressaindo mais que a outra, tá? Então, se você não tá com esse gás todo, é porque tem aí um momento de você observar isso. E é interessante a gente organizar, né? Eu, pelo menos, quando eu vivencio essa fase, eu me sinto um pouco desorientada. Porque eu vejo aquele tanto de coisa que eu tenho para fazer, principalmente porque durante a pré-menstruação e a menstruação eu deixei de fazer coisas, porque eu escolhi para poder ficar mais tranquila. Então, quando entra nessa fase, eu tô sempre pipocando de ideias, porque durante a menstruação eu sempre faço muitos rituais para trazer alguma ideia para o próximo ciclo. E aí eu tô pipocando de ideia e eu quero que tudo aconteça magicamente, aquele tanto de coisa para fazer, e eu não consigo ter por onde começar, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante a gente ter uma organização, porque você pode se sentir assim também. Você pode, por ser um momento onde o hormônio tá ascendendo, né, depois de uma queda, o nosso campo ele ainda demora um pouco para se situar, né, até chegar no ápice.
Então, se organiza, faz uma listinha. É isso e isso, o que eu preciso? Faz uma planilha. Essa fase é a fase das planilhas. Faz planilha, escreve qual que é o passo a passo exato que você precisa, o que você tem que fazer e vai se fazendo compromisso de cumprir aquilo com você mesmo. Aproveita esse movimento, né? Então, independente de qual fase tiver no céu da lua, quando você estiver pré-ovulando, você vai estar vivenciando essa fase da guerreira, da jovem, trazendo questões da criança, questões da adolescente, essa questão da mulher, a síndrome da Mulher Maravilha. Isso vai estar presente. Mas como que isso vai se manifestar em você? Aí você vai olhar no céu. A lua no céu é sempre a segunda informação. E aí você vai ver, se for na lua minguante, como que é para você vivenciar isso? Como eu disse, às vezes você vai me perguntar, mas eu tô pré-menstruando, pré-ovulando na lua cheia, como que é? O que vai ser trabalhado em mim? Vai estar ligado a questões da criança ferida, questões da jovem, da criatividade, tudo isso que eu falei. Mas como que vai ser para você é muito individual, então você tem que anotar, perceber, porque aí você vai ver, na lua, quando eu tô pré-ovulando, na lua crescente, eu sinto isso, isso e isso. Quando eu tô na lua minguante, eu sinto isso, isso e isso. À medida que seu ciclo vai mudando, você vai percebendo isso. Então, é respirar fundo e observar. É sempre muito importante em todas as fases do ciclo a gente parar um momento no dia, respirar fundo e se perguntar: o que eu estou sentindo? Isso é muito importante. E anotar e escrever. Inclusive aqui na face da pré-ovulação, que talvez seja um pouco difícil lembrar de fazer isso, porque é uma fase que a gente não está muito ligada no sentir. A gente está mais no raciocínio, está mais no lógico. Mas é importante parar e escrever para você tendo esse mapa de você mesma, né? Então, tira uns minutinhos e escreve como que você está se sentindo naquele dia, porque isso é importante. Grifa as palavras-chave que você vê que está aparecendo com mais frequência ou que você sentiu com mais intensidade, para você ir comparando todas as fases, né? Você vai fazendo um mapa de você mesmo. E aqui, como a gente remete a essa jovem, né, a primeira relação sexual, é um ótimo momento também para você desbravar o seu corpo, a sua sexualidade, se conhecer, se tocar, se permitir sentir prazer, descobrir onde que você sente prazer, com o que você sente prazer. E isso não só sexualmente falando, mas na vida como um todo, tá? É um ótimo momento pra gente... aqui a gente, como eu falei dos filtros, aqui a gente tá com um filtro da jovem, daquela que tá com a energia toda. Então, aproveita esse filtro e olha para a sua vida e vê onde que eu não estou sentindo prazer, o que eu posso fazer para sentir prazer ali, onde que eu sinto prazer para também você alimentar aquilo mais, como que eu sinto prazer. Isso é muito importante também de resgatar aqui nessa fase. Bom, é isso, chegamos aqui ao final desses 4 vídeos sobre o ciclo menstrual e as fases da lua. Se você quer se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso canal no Telegram. Lá eu fiz uma jornada onde eu falo sobre cada fase do ciclo e cada fase da lua, então pré-ovular em cada fase, quais são as sugestões, né, do que está sendo trabalhado. É isso e até a próxima semana.